Bom dia, meus amados. Bom dia. Bom, hoje nós vamos estudar os princípios básicos de saúde para que nós procuremos, à medida do possível, passar esses 2 anos e meio, né, que vocês vão passar por aqui, gozando de saúde plena. Nós intencionamos que você saia do IEST mais saudável do que o que você entrou. Eu tinha um amigo na outra escola que me dizia assim: Ana, nós temos que sair daqui do colégio pelo menos melhores em 2 coisas. Melhores na nossa saúde e melhor sabendo explicar as 3 mensagens angélicas. Então, vamos lá ver primeiro o que é que Pedro nos diz. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade que está convosco. Eu coloquei esse primeiro verso de Pedro, porque eu sei que muitos de nós já sabemos o que vamos estudar hoje. Mas como Pedro nos diz, que eu preciso estar sempre pronta para vos lembrar. De vez em quando eu preciso lembrar os meus alunos, né, das turmas anteriores, ou relembrar-lhes de algumas leis que regem o nosso corpo e o nosso ser, algumas leis de saúde, porque às vezes eles esquecem o que nós estudamos em sala de aula, tá? Então, aqui estou eu para, de vez em quando, lembrar a vocês algumas regras, algumas leis que regem o nosso corpo. Conselho sobre regime alimentar 236. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Todos nós aqui queremos alcançar a perfeição cristã? Eu creio que sim. Mas a Sor White nos diz que é impossível alcançar a perfeição cristã se o quê? Se nós damos rédea solta ao nosso apetite. Aí fica impossível realmente alcançar a perfeição cristã, certo? Conselho sobre regime alimentar 159. Vocês não precisam anotar se não quiserem, porque depois os slides vão estar disponíveis para vocês, tá? Aquele que nota a queda de um pardal, que conta os próprios cabelos de nossa cabeça, anota o pecado dos que condescendem com apetite pervertido a expensas ou ao prejuízo do enfraquecimento das forças físicas, do embotamento do intelecto e do amortecimento das percepções morais. Então, quando nós condescendemos com o apetite pervertido, isso é considerado o quê? Pecado, e é anotado por Deus. E por que esse é considerado pecado? Porque nós prejudicamos as nossas forças físicas, nós embotamos o nosso intelecto ao ponto do Espírito Santo não poder se comunicar eficazmente conosco e amortecemos as nossas percepções morais. Ficamos inaptos a seguir a lei moral de Deus porque simplesmente nossas percepções morais estão o quê? Amortecidas. Tá? Então, essas são as 3 consequências de nós condescendermos com o nosso apetite. Quais são as 3 consequências? Enfraquecimento das forças físicas, o que mais? Embotamento do intelecto e amortecimento das percepções morais. Então, toda vez que nós somos tentados a condescender com o nosso apetite, devemos nos lembrar dessas 3 consequências, dessas 3 reações que vão existir por conta de uma ação nossa, contra o nosso ser. Conselho sobre regime alimentar 404. Os adventistas do 7º dia proclamam verdades momentosas. É verdade isso? Nós proclamamos grandes verdades para o mundo hoje? Nós proclamamos uma verdade presente? É verdade isso ou não? Pelo menos deveríamos, né, estar proclamando. Se não estamos, estamos em falta. Há mais de 40 anos, isso foi por volta de 1909, há mais de 40 anos o Senhor nos deu luz especial sobre a reforma de saúde. Olha, nós estamos atrasadíssimos nesse sentido, porque se por volta de 1869 ela recebeu essa luz da reforma de saúde, nós já estamos em 2011 e o mundo ainda não sabe da reforma de saúde, é porque nós estamos o quê? Atrasados e muito, né? Então, deveríamos estar proclamando essa verdade momentosa. Há mais de 40 anos o Senhor nos deu luz especial sobre a reforma de saúde, mas de que modo estamos andando nessa luz? Quantos têm recusado viver de acordo com os conselhos de Deus? Quantos?
Como povo, nossos progressos deveriam ser proporcionais à luz que recebemos. Nosso dever é compreender e respeitar os princípios da reforma de saúde. Nós deveríamos estar fazendo duas coisas: vivendo a reforma de saúde e proclamando a reforma de saúde. Nós só podemos proclamar aquilo que nós vivemos, senão é o quê? Hipocrisia, certo? Conselho sobre a Região Alimentar 405. A saúde do corpo deve ser considerada como essencial para o crescimento na graça e para a aquisição de bom temperamento. O que é essencial para a aquisição da graça? A saúde do corpo. Se o estômago não for bem cuidado, a formação de caráter moral íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Então, nós estamos vendo aí claramente, expresso pela senhora White, que existe uma ligação entre o nosso estômago e o nosso cérebro. Tá? E o nosso cérebro, é claro, é quem se expressa na forma de nosso temperamento no dia a dia. Certo? Então, e na formação do nosso caráter, esse cuidado ou não com o nosso estômago também está intimamente envolvido. Recentemente, eu li um livro chamado O Cérebro Desconhecido. O cérebro desconhecido, para o autor do livro, é simplesmente o nosso trato gastrointestinal. É chamado nosso segundo cérebro. E significa que nós pensamos com o nosso estômago e com o nosso intestino. Não no sentido literal, mas no sentido de que eles dois, o estômago e o intestino delgado, principalmente, influenciam demais, intimamente, imprescindivelmente, impreterivelmente, a forma como nós pensamos, agimos e sentimos. Tá? Então, é preciso cuidar bem do nosso trato gastrointestinal. Alguma pergunta até agora? Podem fazer no final, se não quiserem fazer agora. Muitos, por sua condescendência com o apetite, separam-se de quem? De Deus. Então, claro que se a Bíblia diz que os pecados nos separam, fazem separação entre nós e Deus, e a condescendência com o apetite é um pecado, é claro que a condescendência com o apetite, pela lógica, também nos separam de Deus, já que ele é um pecado. Conselho sobre a Região Alimentar 404. No tocante à temperança, deveríamos haver progredido mais do que qualquer outro povo. E, entretanto, há ainda entre nós membros da igreja bem instruídos e mesmo pastores que têm pouco respeito pela luz que Deus deu sobre o assunto. Comem o que lhes apraz e procedem do mesmo modo, como se nada soubessem. É por isso que Osés nos diz que o povo de Deus perece por falta de... Por quê? Porque rejeitaram o conhecimento. Estão perecendo não porque não há conhecimento, né? Mas porque rejeitam o conhecimento. Ou como disse o nosso amado irmão Wildenberg, ficamos brincando de conchinha na praia enquanto existe um oceano de conhecimento à nossa frente. Tá? Então, no tocante à temperança, nós deveríamos ser como Israel antigo foi, Israel literal. Israel literal foi posto naquele local estratégico para ser uma luz para todas as nações ao seu redor. Nós, o Israel moderno, né, o Israel de hoje, devemos também ser um ponto de referência para todos aqueles que nos cercam no tocante à temperança, no tocante à saúde física e mental. Devemos cumprir esse papel. Mas a senhora White nos diz que há muitos entre nós, membros da igreja, bem instruídos, sabemos de tudo, temos lido o Espírito de Profecia, conhecemos a lei de saúde e mesmo assim, às vezes, comemos o que nos apraz, o que nos dá prazer e vamos vivendo a vida como se nada soubéssemos. Carne. Conselho sobre a Região Alimentar 404. Eu não sei há quantos anos vocês são veganos ou vegetarianos, né? Ou com 10, ou com 8, ou com 5, ou com 3, ou com 4 meses. É importante que nós saibamos, uma vez mais, a importância de não comermos carne, as implicações que o comer carne tem sobre o nosso ser. Fui instruída que a alimentação de carne
tende a embrutecer a natureza. Quem de nós aqui quer ser bruto? Não, né? Eu creio que todos nós queremos ser mansos, iguais a Cristo. Creio. A alimentação de carne tende a embrutecer a natureza e a subtrair, a retirar dos homens aquele amor e simpatia que devem sentir uns pelos outros. Então, significa que quando nós comemos carne, nós ficamos menos simpáticos. Ficamos menos sensíveis às coisas ruins que acontecem com as pessoas ao nosso redor. Dando aos instintos baixos, às paixões inferiores, o domínio sobre as faculdades superiores do ser. Agora, ao invés de a minha mente, a minha consciência controlar as paixões do meu corpo, as paixões do meu corpo vão controlar a minha mente. Ao invés de eu controlar as minhas paixões agora me controlam. Se a alimentação de carne foi saudável algum dia, é perigosa agora. Constitui em grande parte a causa dos cânceres, tumores e doenças nos pulmões. Então está aí o que muitos médicos não sabem, né, que a carne constitui em grande parte a causa dos cânceres, tumores e doenças dos pulmões. Claro que vocês vão ver lá na frente, na classe de outras classes de saúde, por que a carne é essa tremenda causadora de cânceres, tumores e doenças dos pulmões, né? Mas lá na frente, outras classes. Nós vamos explicar tudo hoje, aí não vou mais nem poder dar as classes para frente, né? Vamos ficar sabendo de tudo. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, estamos aguardando a vinda do Senhor? Amém. O comer carne será, afinal, abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isto em mente e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Amém, Carlei? Vamos comer mais bananas e menos carne, né? Que banana não faz mal, nem nos embrutece. Ciência do Bom Viver, página 316. É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa saúde se pode desfrutar deixando de usá-lo. Os cereais, com frutas, nozes e verduras, contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Vamos estudar mais detalhadamente essa citação, porque tenho ouvido de várias pessoas, quando eu digo que sou vegetariana, para as pessoas que não conhecem nem a Igreja Adventista, diz assim: e você não se sente fraca, não? Você não fica tonta, né? Não fica doente, isso, aquilo, outro, porque você não come carne, nem ovos, nem leite, nem frango, nem peixe, nem queijo, essas coisas, né? E aí eu digo, não me sinto nada disso, não. E aí eu sei que ainda há, dentre nós, adventistas do sétimo dia, os que acham que a força muscular depende do uso de alimento animal, certo? É verdade que o alimento animal, por ser rico em proteínas, ele é um alimento estimulante. As proteínas, elas são estimulantes. Tanto faz ser proteína animal como vegetal. Elas são, dentre todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, elas são estimulantes. Carboidratos são tranquilizantes. Então, nós trocamos uma alimentação riquíssima em proteína, como os alimentos animais, estimulantes, embrutecedores, por isso que eles são embrutecedores, por uma alimentação que nos deixa calmos, mansos, que é uma alimentação rica em carboidratos, banana, arroz, aveia, macarrão, né? E por aí vai, as frutas, os vegetais, todos ricos em carboidratos, certo? Se há algum vegetariano, vegano, que está sem força muscular, não é porque ele deixou de comer carne, frango, ovos, peixe, queijo, leite, não. É porque ele não está seguindo a reforma de saúde do jeito que ela é perseguida. Ou está com a alimentação desequilibrada, não está com a alimentação balanceada, não está comendo de todos os nutrientes. A senhora vai estar dizendo que os cereais, frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades, a não ser que eu esteja dizendo a ela que ela está errada, e por isso eu estou fraca,
Mas é porque não estamos sabendo balancear a dieta, ou não estamos dormindo o suficiente, ou não estamos tendo paz de mente. Isso sim, abaixa nossas forças musculares, abaixa nossa resistência, abaixa o nosso ânimo, a nossa motivação, nos deixa deprimidos, enfraquecidos. Mas se estamos seguindo a reforma de saúde vegana estabelecida por Deus, essa alimentação não é para nos deixar fracos. Tá? Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Então está aí a receita para termos um bom sangue. 4 grupos de alimentos estabelecidos por Deus. Okay? Carta 48, de 1902. Foi-me mostrado claramente que o povo de Deus deve assumir atitude firme contra o comer carne. Daria Deus por 30 anos a seu povo a mensagem de que, se quiser ter sangue puro e mente clara, precisa abandonar o uso da carne? Se ele não quisesse que eles dessem ouvidos a essa mensagem, será que Deus daria uma mesma mensagem por 30 anos se ele não quisesse realmente que o povo desse ouvidos a essa mensagem? Pelo uso de alimentos carnes, a natureza animal é fortalecida e enfraquecida. Que natureza? A espiritual. Então, quando nós comemos alimentos carnes, nós fortalecemos a natureza animal e enfraquecemos a natureza espiritual, que condiz exatamente com aquela citação anterior que ela diz que nos embrutece a natureza. Tá? Então, está claro aí a restrição contra o comer carne. Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas a formar um bom sangue. É importante que vocês entendam isso e vocês estejam convictos disso. Porque nós só vamos conseguir proclamar a mensagem de saúde, a reforma de saúde para o mundo, se nós realmente acreditarmos nela. Se nós realmente acreditarmos que nesses 4 grupos estão todos os elementos nutritivos dos quais nós precisamos para vivermos fortes e saudáveis. Tá? Agora, se nós realmente temos uma alimentação desequilibrada, né, que não temos os 4 grupos de alimentos e andamos por aí pálidos, doentios, né, embora magros, que não, magreza não significa doença, mas embora magros tenhamos um bom semblante, corados, alegres, felizes, então nós vamos dar um bom testemunho da reforma de saúde. Mas se nós andamos apáticos, pálidos, desencorajados, enfraquecidos, tristes, é claro que as pessoas vão olhar para nós e pensar o quê? Se é para eu ficar assim, eu não quero seguir a reforma de saúde. E olha que eu já ouvi isso de outras pessoas, quando contemplam alguns adventistas do 7º dia que resolveram adotar a reforma de saúde de sua forma, sem ter instrução suficiente, ou acham que podem fazer sua própria reforma de saúde a despeito do que está escrito no Espírito de Profecia, e acabam ficando com essa aparência doentia e dando mau testemunho da reforma de saúde. Conselho sobre a regime alimentar 382. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Meio convertido significa que eu estou querendo adorar 2 senhores. Né? Nós podemos adorar 2 senhores? Não. Nós temos que tomar uma posição firme e dar testemunho do resultado dessa posição que nós adotamos. Porque se ficarmos adorando esses 2 senhores, só meio convertidos, nós vamos sair do povo de Deus e provavelmente nunca mais voltar. Singularidade no comer, Sr. White nos fala em Ciência do Bom Viver 303. É de vital importância a regularidade no comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição. Nesta ocasião, coma cada um o que o organismo requer. E depois não tome nada mais até quando? Até a próxima refeição. Muitas pessoas comem quando o organismo não sente necessidade de alimento, em intervalos irregulares entre as refeições, porque não tem suficiente força de vontade para resistir à inclinação.
Vamos estudar ponto por ponto. Então, a senhora White está nos dizendo que é importante a regularidade no comer. Nós precisamos ter hora para comer, de jejum, almoço e jantar. Os nossos órgãos digestivos, vocês vão ver depois lá em nutrição, eles são programados, eles obedecem um relógio. Nós temos um relógio biológico. Se nós comemos todo dia às 6h30, de 6h20 às 6h50, e no outro dia nós comemos às 10 horas, aqueles órgãos que se prepararam para secretar enzimas para digerir aquele alimento que deveria ter sido ingerido às 6h30, eles já secretaram as enzimas, já se prepararam, e agora o corpo acha estranho quando você come no horário diferente. Tá? Eu não vou dizer que se você comer em horários irregulares, o corpo vai ter um relógio biológico regular. Ele vai ser tão irregular quanto você. Mas se você educou o organismo a liberar as enzimas aqueles mesmos horários todos os dias, o nosso pâncreas, inclusive, ele cria uma memória. Ele sabe, inclusive, que tanto de enzima secretar pelo que você vem comendo no dia a dia. Quem foi que programou o nosso pâncreas para fazer isso? Evolucionismo, será? Ou criacionismo? Então, deve haver tempo determinado para cada refeição. Nesta ocasião, coma cada um quanto? Quanto nós devemos comer? O que o nosso organismo requer. Não precisamos comer mais do que o organismo requer. Só precisamos comer aquilo que ele precisa. E depois não tome nada mais até a próxima refeição. Está aí explicitamente colocado para nós que comer entre as refeições não é aprovado por Deus. Mas, Ana, um suquinho, é a pergunta de sempre. Um suquinho pode? Puro, sem açúcar, sem água, sem nada. O que vocês acham? Vocês não tiveram a classe de nutrição ainda, mas podem arriscar. É uma fruta. Fruta tem o quê? Tem o quê? Líquido, ok, tudo bem, mas água também é líquido. E a gente pode tomar água. Glicose, fibra, exatamente. Se tem açúcar, frutose, né? E sacarose. Se tem açúcares exigem digestão, sim ou não? Sim. Caiu qualquer coisa no estômago que exige digestão, começamos uma nova refeição. Uma nova digestão, tanto mecânica como química. O estômago começa a se bater e secretar as suas enzimas. Tá? Então, comer entre as refeições, nem que seja um suquinho de laranja, é prejudicial à nossa saúde. Muitas pessoas comem quando o organismo não sente necessidade de alimento. Comem por quê? Por que come, então, se o corpo não está sentindo necessidade? Para simplesmente satisfazer o apetite. Não estou com fome, mas vejo um pedação de bolo de alfarroba que parece tão gostoso. Né? E aí comemos sem estar com fome. Comemos sem necessidade, simplesmente para satisfazer o apetite. Em intervalos irregulares e entre as refeições. E por que fazemos isso? Porque não temos suficiente força de vontade para resistir à inclinação. É um exercício. Eu adotei o plano de 2 refeições. Não digo aos irmãos que é sempre fácil para mim servir o jantar e não me sentir tentada a comer o jantar. Eu já fazia isso lá na outra escola. Servia o jantar e era bem mais farto do que o daqui. Eu servia o jantar e tinha que resistir ao jantar. É um exercício que nós precisamos fazer. Quanto mais exercício nós praticamos, mais o quê? Forte nós vamos ficando. Fisicamente. E espiritualmente é a mesma coisa. Tá? Se você resiste ao apetite, vai resistindo, daqui a pouco isso não é mais problema para você. Tá? Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas nós temos que consentir que Deus faça isso em nós. Permite-se às crianças comer carne, especiarias, ou seja, temperos, manteiga, queijo, porco, massas muito temperadas e condimentos em geral. É-lhes também permitido comer alimentos insalubres
a horas irregulares e entre as refeições. As pessoas, os pais, têm uma concepção errônea de amor. Né? Eles acham que amar os filhos é dar tudo que os bichinhos querem. Tudo que os meus bebezinhos querem, meus amores querem. Eles querem comer várias vezes entre as refeições. Deixa, ele é tão pequenininho e tudo, né? Vamos dar, não tem problema. Depois ele cresce e aprende. Aprende não, depois de grande fica mais difícil. Vai aprender, se aprender, a grande custa. Nós devemos educar as crianças a ter regularidade nas suas refeições desde muito pequeno. Desde muito pequeno. Até quando ainda estão mamando, né? Nós podemos já ensinar as crianças a serem regulares nas suas refeições. Eles também, essas coisas, que coisas? Comer todos esses alimentos e comer em horários irregulares. Fazem sua obra em desarranjar o estômago, agitando os nervos a uma ação fora do natural e enfraquecendo o intelecto. Sabe o que eu penso quando eu vejo uma criança muito agitada? Dentro da igreja ou fora? O que será que os pais estão dando a essa criança para comer? O que será que ela está comendo? Quantos quilos de açúcar ela deve estar comendo por dia? Quão adoçado está o leitinho dela? Quantas balas e chocolates ela deve estar comendo por dia? É isso que eu penso quando eu vejo uma criança agitada. Reflexo do que está caindo no estômago dela, agitando os nervos a uma ação fora do natural. Enfraquecendo o intelecto das crianças. Eu fui professora em colégio particular por 12 anos, ensinando português e informática. E eu via nesses 12 anos a queda intelectual e moral dos meus alunos. Era impressionante. Cada ano que eles vinham, parecia que eles estavam ficando mais rebaixados mentalmente. Eu tinha que fazer 1001 coisas para eles entenderem o que eu estava explicando. Eu explicava na fórmula A, na fórmula B, na fórmula X, Y, para ver se eles entendiam uma coisa simples. E eu ficava pensando, meu Deus, por que meus alunos não entendem o que eu estou dizendo? Aí eu mudava a forma de dizer para ver se ficava mais fácil, né? Rebaixava um pouco o nível do vocabulário e tudo, porque eu via, nesses 12 anos, caindo o desempenho intelectual. Isso não pode acontecer com o povo de Deus. Nós temos que sair daqui melhores do que o que nós entramos. Temos que sair outros. Não é nem melhores, temos que sair transformados. Outros seres. Os pais não compreendem que estão lançando o quê? A semente que há de produzir doença e morte. Quando é que a semente é plantada? Lá na infância. Lá na infância a semente é plantada. E aí qual é o resultado disso, Mariana? Doença e morte. Daqui a pouco estão gastando milhões de reais com medicamentos, drogas medicamentosas, para tentar consertar um erro que foi cometido lá na infância. Vamos ver o que se torna uma cilada para nós às vezes. Conselho sobre regime alimentar 236. Muita mãe põe a mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. O que é uma cilada? Uma armadilha. Para quê? Para que se armam armadilhas? Para prender, né? Para matar um animal. Alimentos, carnes, manteiga, queijo, ricas massas, alimentos temperados e condimentos são usados livremente. O que são usados livremente? Alimentos, carnes, manteiga, queijo, ricas massas, alimentos temperados e condimentos. Ricas massas, alimentos temperados e condimentos. Aquelas coisas que você não sabe nem o que está comendo, porque está tão temperada, que você não consegue distinguir o que você realmente está comendo. De tanto tempero que as pessoas, às vezes, colocam na comida. São usados livremente por adultos e jovens. Esses artigos fazem o quê? Sua obra em perturbar o estômago, estimulando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Nós devemos ser o povo mais intelectual, mais inteligente, mais sábio, mais feliz desse mundo. Porque nós somos os filhos de Deus de Israel. Nós temos que ser o cabeça, não é a cauda do mundo. O cabeça em intelectualidade, em sabedoria, em alegria, em felicidade, em saúde.
Porque nós adoramos um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Deixou os detalhes escritos, manual, para nós seguirmos, para sermos felizes e saudáveis. E o queijo? Será que nós podemos comer queijo? Aquele branquinho, a ricota, com pouca gordura. O efeito do queijo é o quê? O que é deletério? Tem uma tecla lá no teclado do computador chamada o quê? Delete. Para que ela serve? Para deletar ou o quê? Apagar. Então, o queijo nos apaga também. Né? Quando a senhora disse que o queijo é deletério, é porque ela está dizendo que o queijo é apagador, destruidor, destrói a nossa mente e o nosso corpo. É isso que ela quer dizer. Nunca deve ser introduzido no estômago. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Há aqueles que alegam que a Soraya estava se referindo ao queijo picante, né? Colocado especiarias, pimentas nele, condimentos, exatamente. Mas nós temos citações mais à frente dela, no mesmo livro, e que ela se refere a qualquer queijo. É claro, fica bem claro nas citações dela, que não é só o queijo picante. Claro que o queijo picante é pior, porque além de ser queijo, ainda tem o efeito picante que irrita os nossos intestinos e nos deixa mais nervosos ainda. Porque a pimenta tem um efeito tremendo no nosso cérebro. Quando chega no estômago, não precisa nem chegar no intestino. Já estimula os nervos no cérebro. Então, o queijo nunca deve ser introduzido no estômago. É por isso que eu digo às pessoas, quando eu dou palestra sobre saúde, que queijo não é alimento para a gente. E nem deveríamos dar aos animais, né? Por que ele não é alimento para nós, seres humanos? Porque a Soraya diz que não deve ser introduzido no estômago. É um alimento fermentado por bactérias, é cheio de bactérias e fungos. É um alimento que só nos deleta, só nos destrói. Não deve ser realmente ser introduzido no estômago. Está em 2 Testemunhos, página 68. E o pão branco? Gostoso, né, o carioquinha? Meu pai era dono de padaria e eu comi carioquinha por muitos anos, até descobrir que existia um pão melhor. O pão feito com a farinha refinada não comunica ao organismo a nutrição que se encontra no pão de farinha integral. Seu uso rotineiro não conservará o organismo na melhor das condições. Por quê? Porque ele não tem todos os nutrientes que o pão integral tem. Ele não tem fibras e não tem germe. As fibras servem para quê no nosso organismo? Para eliminar toxinas. Funcionam como uma vassoura, né? Para varrer o lixo dos nossos intestinos. E o germe? O germe é onde estão concentradas as vitaminas. As vitaminas do complexo B e a vitamina E e os óleos que nos fazem tanto bem. Então, se nós jogamos isso fora, nós ficamos com um pão que não nos traz nutrientes. Ele simplesmente nos traz carboidratos, que não é mal que nós comamos carboidrato. Realmente, nossa alimentação deve ser pelo menos 75% rica em carboidratos. Mas carboidratos integrais, que estejam com tudo aquilo que Deus colocou neles. Ok? Não vou dizer que você fazer um pão em casa de farinha branca para algum propósito diferente vá fazer com que você morra de desnutrição. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas o uso rotineiro, como ela fala, não conservará o organismo na melhor das condições. Feito em casa, ainda estamos ponderando ele feito em casa. Porque se ele for feito na padaria lá fora, vocês sabem o que é que eles acrescentam no pão, né? Produtos químicos, antimofo, e às vezes as padarias usam gordura de porco, tá? Eu sei porque já foram oferecer à minha mãe, quando ela estava na padaria, gordura de porco para usar no pão, certo? Então, devemos ser cautelosos nesse sentido.
condimentos, para aqueles que são acostumados a comer com uma comida muito condimentada, muito temperada. Será que isso faz bem a nós? Os condimentos, a princípio, irritam o sensível revestimento do estômago. Então, os condimentos irritam a mucosa gástrica, a mucosa estomacal. Nós temos uma geleinha, né, digamos assim, que reveste o nosso estômago. E esses condimentos, sem exagero, eles irritam essa geleia, esse muco, tá? Essa mucosa gástrica. Mas, finalmente, destroem a sensibilidade natural dessa delicada membrana. Essa membrana, de fato, é uma membrana delicada e que ela pode ser destruída pelo uso abusivo de condimentos e de sal. Nós vamos ver mais à frente, tá? Mas as pessoas já estão acostumadas a colocar tanto tempero nas suas comidas que quando elas comem a comida menos temperada, menos condimentada, elas acham que a comida não tem sabor. Na realidade, não é que a comida não tenha sabor, é que o seu apetite está pervertido. O sangue torna-se febril, despertam-se as propensões animalescas, olha aí, condimentos em exagero, despertando que propensões? Animalescas. Enquanto se enfraquecem as faculdades morais e intelectuais, tornando-se servas às paixões baixas. Deve a mãe esforçar-se por apresentar à família um regime simples, mas nutritivo. Que não seja tão rico em condimentos e especiarias e em temperos, mas que ele seja simples e nutritivo. Tá? Então, pensem bem nisso que a senhora vai estar dizendo quando vocês quiserem achar que a comida está sem gosto. Né? Não é que a comida esteja sem gosto. Pode ser que você esteja com o apetite, o paladar, tão acostumado àquelas antigas e velhas comidas, né, e velhos hábitos, que você agora não está se habituando, não está apto a comer essa comida menos temperada. Mas tudo é uma questão de exercício, né? De prática. Comer entre as refeições. Fico atônita ao saber que depois de todo o esclarecimento que tem sido dado nesta instituição, parece que a Soraya está aqui no IESH, né? Tem sido dado nesta instituição, muitos de vós comem entre as refeições. Ela fica atônita, né? Admirado como é que isso ainda pode acontecer. Não deveis nunca permitir que um bocado vos passe pelos lábios entre vossas refeições regulares. Comei o que deveis comer, mas comei-o na refeição, e então esperai até a próxima. Entenderam? Eu entendi. Vocês entenderam também? Né? Não deveis quando? Nunca. Nunca é nunca. Não significa nem uma vezinha, Ana. Né? Não tem ponderação. É nunca, é nunca. O dispéptico. O que é um dispéptico? O que é, Josi? O que você acha? Tem problemas no estômago. Né? Dispéptico vem de pepsina. Pepsina é uma enzima que nosso estômago produz e secreta para a digestão das proteínas. Então, o dispéptico é aquele que tem problemas no estômago, tem má digestão, tem azia, tem gastrite, tem úlcera estomacal. E o dispéptico, o que o fez assim foi esse procedimento. Quem fez o dispéptico? Ele mesmo. Mau procedimento, a transgressão das leis de saúde. Em vez de observar regularidade, tem permitido que o apetite o controle e tem comido entre as refeições. Então, comer entre as refeições torna as pessoas o quê? Dispépticas. Quando elas quando elas abusam do estômago, quando elas irritam o estômago, quando elas têm má digestão, azia, elas ficam também irritadas. Ficam irritadas. Então, o dispéptico ele é assim porque ele mesmo produziu essa dispepsia nele. E aí, se continua nesse ciclo vicioso, mais tarde, vamos desenvolver o quê? Uma gastrite, depois uma úlcera. Tá? E por aí vai. Né? Então, quem faz o dispéptico é ele mesmo.
Então, quando tivermos uma azia, desconfiemos de alguma coisa que possamos ter feito errado na nossa alimentação. Ou comemos variedades demais, ou comemos entre as refeições, ou tomamos líquido nas refeições. Alguma coisa fizemos, porque não existe doença sem causa. Para cada ação, uma reação do nosso organismo. Às vezes, muitas reações, né? O comer tarde. Será que é bom, Mariana, comer 9 horas da noite e ir para a cama 9h30? O que você acha? Conselho sobre o regime alimentar 181. É costume bastante comum entre o povo do mundo, ainda bem que é entre o povo do mundo, né? Não é entre os adventistas. Comer 3 vezes ao dia, além de comer a intervalos regulares entre as refeições. Então, come-se 3 vezes ao dia e entre esses intervalos comemos algumas vezes. E a última refeição é, em geral, mais abundante, sendo muitas vezes tomada justamente quando? Antes de deitar. Isto é transpor a ordem natural. Qual deveria ser a nossa principal refeição? O de jejum. Uma refeição abundante nunca deve ser tomada tão tardiamente. O que acontece com as pessoas aí no mundo? Creio, só com elas. Então, elas estão na correria no dia a dia. Tomam de jejum atropelado, porque acordaram tarde, tem que ir para o colégio, tem que ir para a aula, tem que chegar no trabalho. Como de jejum atropelado. Aí, no trabalho, como aquele almoçozinho também, que não é suficiente, não é nutritivo. É arroz branco, é um bife, é uma batata frita, não tem vegetais, não tem arroz integral, né? Não tem um pão integral, não tem nada disso. Não tem a nossa maionese de soja super rica, né? E aí, quando chega a noite, aí chega em casa e assim, agora eu posso comer. Aí senta, faz aquele pratão de baião de 2, frita um ovão, né? Bota assim em cima, uma coxinha de galinha, né? Assim, um copão de Coca-Cola. Agora eu posso comer, agora eu posso sentar e comer à vontade, né? E aí faz aquela lixarada lá dentro do estômago e vai dormir. Certo? Aí o coitado do estômago, você está dormindo e ele lá trabalhando, se batendo, se jogando para lá e para cá, produzindo mais enzima, mais ácido hidroclorídrico, porque você jogou líquido nas refeições, misturou gordura à noite, e aí comeu gordura à noite, muita proteína à noite. E aí o coitado do estômago não tem descanso. Aí você acorda super cansado. Por quê? Dormiu a noite toda, mas não descansou. O coitado do corpo passou a noite trabalhando. O sistema imunológico não teve nem condições de fazer o trabalho dele completo. Porque ao invés de estar trabalhando, ele estava verificando todas as células do organismo para saber se estava tudo ok, ele estava empenhado em olhar o que você tinha comido. Né? E você amanhece um lixo, igual a comida que você comeu no dia anterior. Cansado, irritado, agressivo, né? Aí vai no trânsito, aí xinga o povo porque não anda rápido, porque engarrafou, chega no trabalho abusado e por aí vai. Isso tudo é consequência de um comer abundante e tarde da noite. Nós vamos ver mais à frente o que é o nosso jantar ideal. Uma experiência que nós tivemos ontem. Ontem eu e a doutora André fomos para Andradas, lá em Teresópolis. E Deus nos deu a oportunidade de podermos ministrar para os nossos irmãos batistas. E a experiência foi muito boa. De manhã eu falei o cuidado de Deus com a nossa saúde, só Bíblia. Claro, não podia usar o Espírito de Profecia. E à tarde a doutora Andréa falou de sexualidade, bênção ou maldição. Então foi uma experiência muito boa. É muito bom ministrar, às vezes, até mais, digamos, esqueci a palavra agora, compensador, digamos assim, mais entusiasmante, ministrar para aqueles que não são adventistas do que para os que são adventistas, né? Porque como nós somos laodiceanos, nós somos, dizemos que somos o quê? Dizemos que somos o quê? Ricos.
aí por nos acharmos ricos, às vezes não queremos escutar o que o povo lá fora está sedento e faminto para escutar. Então foi uma experiência muito boa, eu queria compartilhar com vocês, que vocês já vão se preparando para essa obra, né? E às vezes essa obra ela exige um pouco mais de nós do que dormir às 9h30 da noite, né? Às vezes nos exige dormir 00:30, 1h da manhã, porque as distâncias são longas e nós chegamos tarde às vezes, mas nos desgastamos por uma boa causa, como Paulo fez. Vamos continuar. Okay. O estômago deve descansar. Conselho sobre a regime alimentar 175. O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho. Por isso, não comer tarde. Para fruir o descanso, assim como as outras partes do corpo. O trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum das horas do sono. Depois de sobrecarregado e após ter efetuado sua tarefa, o estômago fica exausto, o que motiva a sensação de esvaimento. Então, muitos se enganam, julgando que seja a falta de alimento que produza essa sensação, e sem darem ao estômago tempo para descansar, tomam mais alimento, o qual no momento remove a debilidade. E quanto mais se condescender com o apetite, tanto mais clamará ele por satisfação. Olha o que ela diz. Depois de sobrecarregado e após ter efetuado sua tarefa, o estômago fica exausto, o que motiva a sensação de esvaimento. O que na realidade motivou a sensação de esvaimento? Lá no iníciozinho da citação. Sobrecarga. Sobrecarga. Olha o que ela diz. Depois de sobrecarregado e após ter efetuado sua tarefa de digestão, o estômago fica o quê? Exausto. Por que ele fica exausto? Nós só ficamos exaustos quando nós trabalhamos demais. Quando nós trabalhamos no tempo certo, na quantidade certa, nós não ficamos exaustos. Ficamos cansados, mas não exaustos. O estômago ele fica exausto quando? Quando nós o sobrecarregamos de trabalho. E aí ele fica exausto depois de sua tarefa. E como ele fica exausto, dá aquela sensação de quê? De esvaimento, de fraqueza. E aí você se confunde e pensam que tem que fazer o quê? De novo, comer mais ainda. Sobrecarregar novamente o estômago, né? E quanto mais se condescende com esse apetite, tanto mais clamará o estômago por satisfação. É um ciclo vicioso. Por isso que eu digo que nós precisamos praticar o exercício de não condescender com o nosso apetite. Não vamos comer demais também, porque comer demais sobrecarrega o estômago. Tanto comer demais numa refeição, como comer várias vezes em pouca quantidade. 2 ou 3 refeições. Na maioria dos casos, isso significa que é em todos os casos? Na maioria dos casos, é em todos os casos? Não. Na maioria dos casos, 2 refeições ao dia são preferíveis a 3. O jantar, quando muito cedo, interfere com a digestão da refeição anterior. Quando ele é muito próximo do almoço, interfere com que refeição? Com o almoço. Tá? Quando ele é muito próximo do almoço, interfere com a digestão do almoço ainda. Sendo mais tarde, não é digerido antes da hora de deitar. Então, o jantar, quando nós temos, não deve ser tão próximo do almoço, nem tão perto da hora de deitar. Assim, o estômago deixa de conseguir o devido repouso. O sono é perturbado, cansam-se o cérebro e os nervos, é prejudicado o apetite para a refeição matutina, o de jejum, né? Acordamos sem fome porque comemos demais no jantar, o estômago ainda está cansado, sem condições de secretar as enzimas. O organismo todo não se restaura, nem estará preparado para os deveres do dia.
Então, você chega lá no trabalho, né, na manutenção ou na cozinha, acabado. Né, porque transgrediu com as leis de saúde. Então, 2 refeições, muitas vezes, na maioria dos casos, são preferíveis a 3. Pão e fruta. Vamos ver o que ela fala sobre isso como jantar. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, algumas pessoas poderão ter necessidade de uma 3ª refeição. Vamos ver o meu caso. Eu não trabalho na enxada, eu não trabalho virando concreto, nem varrendo os jardins do IEST. Eu trabalho simplesmente, na maioria das vezes, no escritório e na sala de aula e na cozinha. Não faço grandes esforços físicos. Não gasto muita energia. Será que eu preciso de 3 refeições? Eu não preciso. Se eu comer mais do que 2 refeições, eu vou estar ingerindo muito mais caloria do que o que eu gasto. E aí o que é que vai acontecer comigo quando eu ingiro mais caloria do que o que eu gasto, Leandro? Vou ficando gordinha, né? Gordura é sinal de que nós estamos ingerindo mais do que o que nós gastamos. Então, no meu caso, que sou sedentária, e ela fala sobre isso, pessoas sedentárias que trabalham em escritórios, em frente ao computador, que não fazem exercício, que não trabalham no pesado, é preferível que essas pessoas tenham somente 2 refeições. Esta, porém, se houver a 3ª refeição, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão. Vamos ver que comida leve é essa e de fácil digestão. Bolachas de sal, todo mundo sabe o que é bolacha? Biscoito, né? Lá no Ceará se chama bolacha. Bolacha de sal, biscoito de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereais torrados, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Mariana, quais são os alimentos mais próprios para o jantar? Repete aí. Biscoito de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereais torrados. Esses são os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Ok? A bebida de cereais... Vou falar sobre ele agora mesmo, Jairo. Por exemplo, a cevada ou o café de milho são bebidas de cereais torrados? Sim. Eu não aconselho a tomarmos muito esses cereais torrados, porque na torrefação desses cereais, algumas estruturas químicas podem sofrer alterações. E nós não sabemos como é a qualidade desses grãos que foram torrados. Nós não sabemos se a indústria, não podemos ter certeza se a indústria está fazendo uma boa seleção de grãos, de cereais para serem torrados. E não sabemos também se a indústria não está adulterando o produto final. Eu conhecia um torrefador de café que ele misturava café com farinha de milho para aumentar o lucro dele. Isso estava correto? Eu compro café e vem café e farinha de milho juntos? Não está correto. Certo? Então, nós não sabemos como esses grãos e cereais foram torrados, qual era a qualidade deles, se era um produto de alta qualidade, primeira qualidade, como foi torrado, se foi em ambientes higiênicos e se não foi adulterado o produto final. Tá? Além do mais, as pessoas têm tendência a tomar os cafés, né, de cereais com quê? Com sólidos, com pão, com bolo, essas coisas. Está correto? Tomar líquido e sólido na mesma refeição? Não está. Certo? Então, está aí. Pode ser que na época da senhora White, essa bebida de cereal ainda era uma bebida idônea, né? As pessoas não adulteravam as coisas ainda. Mas, como nós sabemos hoje, que a indústria alimentícia, às vezes, adultera os produtos. Tá? E nós não podemos ter esse controle de qualidade. Está respondida a pergunta? Ok? Então, mas Ana, o jantar é só pão e fruta? Eu estou tomando por base, meus amigos amados, o Espírito de Profecia.
Se eu não tomar por base do Espírito de Profecia para alimentar vocês, aí vocês podem reclamar. Certo? Mas o nosso alimento mais próprio é pão torrado e fruta e bolacha de sal. Não significa que nós nunca vamos ter um caldinho de aipim, ou um caldinho de batata, carboidrato, nos dias de inverno, frios, nós tenhamos uma comidinha mais quente, né? Uma saladinha de fruta, uma sopa doce, alguma coisa assim, uma comidinha quente. A única restrição que ela realmente faz é para não ter vegetais no jantar, certo? Então, folhas nós não servimos no jantar. Ok? Então, está aí o jantar mais próprio. Às vezes, também, durante os congressos, servimos uma sopinha de macarrão. Né? Sim. A questão assim, o suco de fruta, tomar na janta, assim, só o suco, é certo ou errado? Não tem problema, se você tomar só o suco, tá? Agora, você toma o suco com meio pão, né? Meio pão integral, aí fica aquela coisa complicada lá no estômago, né? De mistura de líquido com sólido, ok? Sim, porque se você comer com os alimentos, vai acabar atrapalhando um pouco a ação enzimática da pitialina salivar, tá? Ok? Da pitialina. Com a amilase salivar. Então é isto. Mas se for só o suco, não tem problema não. Agora, nós devemos comer o suco. Isso nós devemos, tá? Não é só engolir e deixar o suco passando pela boca como se tivesse um caninho, não. A gente deve mastigar o suco, ok? Mastigar o suco e beber a comida. Entendem, né? Devemos mastigar tão bem a comida que ela se torna quase líquida na nossa boca. E devemos mastigar tão bem o líquido para sentirmos realmente o sabor e as enzimas poderem agir em cima dele. Agora, ninguém deve ser forçado a omitir a terceira refeição. É uma escolha. Eu escolhi omiti-la por várias razões que nós podemos ver nas outras classes, que não hoje. Mas há várias razões para eu ter omitido a terceira refeição. Com respeito à questão do regime, esta questão deve ser tratada com tanta prudência que não dê a impressão de imposição. Deve ser mostrado que tomar 2 refeições é muito melhor para a saúde do que 3. Não deve, porém, haver imposição autoritária. Então, não vou dizer a vocês que não comam a terceira refeição, não jantem, tá? Mas nós devemos entender que 2 refeições é muito melhor para a saúde do que 3. E aí, lá na frente, vocês vão entender melhor. Vocês podem até me perguntar depois aqui. Agora não vai dar tempo, porque nós temos que ver outras coisas. Mas uma das melhoras, uma das razões pelas quais 2 refeições é muito melhor para a saúde do que 3 é o desempenho do sistema imunológico. Ele tem um desempenho muito mais eficiente quando nós comemos só 2 vezes do que 3 vezes. Tá? E aí, quando nosso sistema imunológico está bem, nossa resistência também é muito maior às infecções e às doenças, ok? Comer bastante na segunda refeição. Então eu vou adotar só 2 refeições. Vou me empanturrar no almoço para não sentir fome no jantar e aguentar ir até o de jejum, né, no dia seguinte. O que você acha? Está certo, Cleito, isso? Vamos comer 3 em 2? Claro que não, né? Deve haver ação harmônica no manuseio das refeições. Se os que só tomam 2 refeições julgam que na segunda devam comer bastante para perfazer também a terceira, eles farão dano aos seus órgãos digestivos. Tomem os estudantes a terceira refeição, preparada sem verduras, mas com alimento simples e saudável, tais como frutas e pão. Tá? Então, não vou achar que agora, porque eu só como 2 refeições, Mariana, vou me empanturrar no almoço, sobrecarregar os meus órgãos digestivos para que eu não sinta fome no jantar e aguente até o de jejum no dia seguinte. Está incorreto. Tá? Se for o caso, acharem que não aguentam, é melhor que comem a terceira refeição. Certo? Para não sobrecarregar o estômago. Preparada sem verduras, com alimento simples e saudável, tais como frutas e pão. Espero que daqui para frente vocês não me perguntem mais, né? Irmã, só fruta e pão todo dia. E o açúcar?
as formiguinhas, né? Tem umas formiguinhas aqui. Conselho sobre regime alimentar 237. Açúcar não é bom para o estômago. Olha lá. Causa o quê? Fermentação. E a fermentação causa o quê? Obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Então, meu amigo, quando vocês viram a criança chatinha, mal-humorada, que não para, que mexe em tudo, que não consegue nem sentar no sofá para ficar quietinho, desconfiem que ela está comendo muito açúcar. Certo? É. Aí fica naquela euforia, primeiro, depois fica naquela depressão, entendeu? Agressivo, enjoado, não sabe por quê. Açúcar não é bom para o estômago, certo? Causa fermentação, embota, obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Sim, José? 1901. Eu não tenho certeza se como existe hoje, tá? Mas com certeza já se havia o açúcar processado, certo? Já não era mais só aquele melado de cana, ou talvez a rapadura, mas havia já algum açúcar processado, tá? Hã? Era isso que eu ia falar. Mesmo que não houvesse açúcar branco naquela época, açúcar é açúcar. Mel é açúcar também. Tá? Tudo que é doce é açúcar. Então, não importa se ele é mascavo, se ele é branco, demerara, preto, de qualquer cor, se é mel de abelha, se é mel de cana, se é mel de engenho, se é mel de rapadura, seja o que for, ele é açúcar. Ok? Fala, Jairo. Aham. Olha, nós podemos causar um estado de torpor, digamos assim, quando nós comemos em excesso, tá? Principalmente com outros alimentos, porque nós comemos muito açúcar nas frutas, digamos assim, com outros alimentos gordurosos e proteinados, principalmente com os gordurosos, e aí acaba causando fermentação. Mas para você chegar a esse estágio, você se empanturrou, tá? Você exagerou, foi intemperante. Aí começa, porque as gorduras elas demoram muito para ser digeridas, tá? As proteínas demandam muito do nosso organismo, e você joga uma quantidade muito grande de açúcar no estômago, junto com esses outros dois macronutrientes, acaba dando problema, certo? Então, vamos ser temperantes em todas as coisas, certo? Temperança é o segredo. O que é o conceito de temperança, Jéssica? Usar moderadamente e abster-se de tudo que é mal. Esse é o conceito de temperança. Essa é a chave para se ter saúde. Usar moderadamente tudo que é bom e abster-se totalmente de tudo que é mal. Ok. Vamos lá. O açúcar abarrota o organismo, entrava o trabalho dos órgãos. Vamos ver quem nós devemos deixar em paz. Conselho sobre o regime alimentar 239. 329, perdão. É melhor deixar em paz quem? Os doces. Deixar em paz aquelas sobremesas doces que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais delas. Precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Então não vamos, né, quando tiver uma tortinha de maçã, uma tortinha de abacaxi, não precisamos comer 3, 4 pedaços. Certo? Vamos comer um pedacinho só. E se tiver muito doce, não coma. Reclame, diga que está muito doce e devolva. Certo? Vocês têm direito a fazer isso. Então, porque é melhor que nós deixemos em paz os doces. Porque eles embotam a nossa mente, entravam o organismo, como a senhora White nos diz. Não precisamos delas. Os doces, principalmente após comermos vegetais. Principalmente. Ela tem a citação, nós vamos ver mais à frente. Diga, Carleia. Olha, eu acredito que a senhora White era temperante nesse sentido quando ela abordava esses assuntos, porque inclusive ela fala da torta de limão. E eu acredito que a torta de limão devia ter algum açúcar, porque comer uma torta de limão sem nenhum açúcar, eu acho complicado, mas
né? Mas ela fala da torta de limão, certo? Só um instantinho. Então, eu creio que a Sra. White estava vendo na sua época muitos cristãos adventistas se empanturrando de doces, tá? Guloseimas e guloseimas. Principalmente aqueles que eram misturados, o quê? 3 ingredientes. Açúcar, leite e ovos, principalmente. Então, esses ela sabia que eram totalmente maléficos à nossa saúde. Então, não significa que nós nunca possamos comer um pedaço de bolo, desde que ele não esteja açucarado, tá? Ou não possamos nunca comer um pedaço de torta, desde que ela não esteja açucarada. E graças a Deus que aqui nós não temos essa mistura mortal, né? Essa bomba relógio pronta para explodir dentro do nosso corpo. Então, eu acredito que ela esteja sendo temperante, inclusive, nesse sentido, para não nos deixarmos nesse conflito de não poder nem comer a tortinha de limão da qual ela fala. Mas, por exemplo, assim, em casos especiais, por exemplo, eu conheço pessoas, assim, a minha família tem hipoglicemia, que é a falta de açúcar. Para ela não seria bom ela usar. Sabe por que ela tem hipoglicemia? Porque ela tem hiperglicemia. Come açúcar demais, dá hiperglicemia depois da hipoglicemia, certo? Ajeita a alimentação dela que ela fica boa. Então, o que nós queremos dizer também, por exemplo, nós fazemos um mingau de aveia, né? Aí nós colocamos um copo de açúcar mascavo para aquela panela tramontina de aveia, mingau de aveia. Aí você pega o tubinho de açúcar, eu deixo lá porque você é livre. Né? Você é livre para fazer as suas escolhas. Se você vai ficar mal-humorado, tirar notas baixas na prova porque você comeu açúcar, aí é um problema seu que afeta os seus irmãos, infelizmente. Mas até que você aprenda, você vai acrescentando açúcar no seu mingau de aveia. Então, nada que você não possa resolver cortando a sua manga, a sua maçã e a sua banana dentro do seu mingau, para adoçar o mingau. Não precisa pegar o tubinho de açúcar e acrescentar mais açúcar no seu mingau de aveia. O nosso suco da granola, ele não tem doce nenhum a não ser o doce das frutas. Mas se você quiser acrescentar o açúcar, você é livre para fazer isso. Só que nós estamos vendo que não é bom que nós façamos isso. Tá? Não é bom que nós façamos isso. Nós baixamos ao máximo, para a comida não ficar desgostosa, o nosso padrão de açúcar na nossa alimentação. Nossa granola é feita com um açúcar numa quantidade bem mais abaixo do que a receita realmente diz que é. Tá? O nosso pão também e o nosso mingau também. Certo? Aliás, a torta de abacaxi que a Mariana fez para sábado, não foi você que fez, mas não tinha açúcar nenhum. Não colocou açúcar, é isso que eu ia falar. A Mariana não colocou açúcar nenhum, né, na torta de abacaxi, pelo menos no recheio, certo? E nem na massa. Então, acho que deu para comer, né, porque acabou. Certo? Tudo é uma questão de nos acostumarmos com o novo paladar, ok? Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento, é o que ela fala. Demasiado açúcar. Bolos, pudins, massas folhadas, geleias e doces são causa ativa de má digestão. Aquelas geleias que se compram no supermercado, mesmo de frutas, elas são lotadas de açúcar. Não tem como dar aquela consistência às geleias, a não ser pela adição de açúcar e muito cozimento. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Então, está aí a ponderação da Sra. White, né, nos dando equilíbrio. Usa-se o quê? Demasiado açúcar no alimento. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Graças a Deus, nós já evitamos completamente esse uso, certo? Que é uma bomba relógio, né? Então, está aí a moderação explícita na citação de que nós não devemos usar demasiado açúcar no alimento, ok? Se for usado em demasia, ele pode ser o quê? Mais prejudicial, do que a carne. Sento-me com frequência à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isso obstrui o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo afeta muito diretamente o cérebro. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que quem? Do que a carne.
Há uma citação dela em que ela visitou um irmão doente e ela percebeu pelos olhos dele que ele estava comendo açúcar demais. Né? Ele havia deixado o regime carne e substituiu a carne pelo açúcar. Então, tudo agora era muito doce. E ela percebeu que ele estava doente porque estava comendo muito açúcar. E ela falou para ele abandonar o açúcar. Ciência do Bom Ver 321. O povo de toda parte deve ser ensinado a cozinhar sem leite e ovos. Isso quanto possível, fazendo não obstante comida saudável e gostosa. Devemos incluir no nosso programa de evangelismo, quando nós saímos para visitar as pessoas, dar estudo bíblico, a questão de ensinar as pessoas a cozinharem. Não é só ensinar elas a reforma de saúde, deixá-las à sua própria mercê, cozinhando de qualquer forma. Quando nós damos estudos bíblicos, nós devemos também marcar um dia para, ao invés de dar um estudo bíblico, teórico, só escrito, nós devemos também dar um estudo bíblico de como cozinhar e comer saudável. Então, vamos às casas das pessoas, Carley, ensinar a fazer o pão integral. Ensinar a fazer o leite de soja, a fazer a maionese, a fazer o bolo sem leite, ovos e manteiga. Para que elas possam colocar em prática aquilo que nós estamos ensinando na teoria. Entendeu? Muitos dos alunos fazem isso, faziam nas turmas anteriores. Dava estudo bíblico? Sim. Mas marcava com o estudo bíblico. Na próxima semana não vamos estudar a Bíblia. Vamos aprender a cozinhar. Tá? E aí nós descíamos para aprender a cozinhar. Algumas vezes até fizemos almoço na casa dos estudos bíblicos e comemos juntos com eles. A parte prática. Conselho sobre a regime alimentar 359. Em todas as partes do mundo serão tomadas providências para substituir leite e ovos. E o Senhor nos fará saber quando chegar o tempo de abandonar esses artigos. Será que já chegou o tempo? Já passou, né, Cleiton? Ele deseja que todos sintam que possuem um benévolo Pai Celeste, que os instruirá em tudo. O Senhor dará a seu povo em todas as partes do mundo arte e habilidade no regime alimentar, ensinando-lhes a maneira de usar os produtos da terra para o sustento da vida. Então, Deus está apto a instruir qualquer um que queira aprender. Aprender a cozinhar, aprender a se alimentar bem. Conselho sobre a regime alimentar 328. Não devemos ser dominados para pôr na boca alimento que produza uma condição mórbida. O que é uma condição mórbida? Doentia. Por mais que dele gostemos. Vamos repetir, é importante. Não devemos ser dominados para pôr na boca alimento que produza uma condição mórbida, por mais que dele gostemos. É verdade que muitas pessoas gostam muito de chocolate. Não é verdade isso? E aí elas são tentadas a colocar na sua boca um alimento que produz uma condição mórbida, como o chocolate produz, mas elas comem porque muito do chocolate elas gostam. Está correto isso? Não devemos condescender com o nosso apetite. O chocolate, a margarina, o leite, os ovos, os queijos, todos eles causam condições mórbidas, doentias no nosso organismo. E por que fazemos isso? Porque não devemos, aliás, fazer isso. Não devemos ser dominados para pôr na boca os alimentos que, apesar de nós gostarmos, causam condições mórbidas. Por que devemos fazer isso? Porque somos propriedades de quem? De Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados com sangue. Como é, Josiane? Criação e redenção. Somos comprados com sangue, não pertencemos a nós mesmos. Não podemos violar esse princípio de saúde só para condescendermos com o nosso apetite. Ah, mas eu gosto muito disso. Tendes uma coroa a conquistar. Vamos perder o céu? Vamos perder a nossa coroa por um pedaço de bolo? É muito barato um pedaço de bolo para fazer-nos perder o céu. Vamos perder o céu por um copo de Coca-Cola? Quando nós podemos fazer um suco de laranja muito mais nutritivo? Será que vale a pena? Tendes uma coroa a conquistar, um céu a ganhar, um inferno a evitar. Então, por amor de Cristo, eu vos pergunto,
Quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos, e desviar-vos-eis dela, então, dizendo, eu gosto disso e gosto daquilo? Essa é uma pergunta crucial e bem pertinente. Quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos, e apesar de ter essa luz brilhando, nós ainda nos desviarmos dela, dizendo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, vou comer e pronto. E deixa a luz de lado. Continuamos na escuridão, comendo o que nos apraz. Será que vale a pena, Mariana? Perder o céu, toda a eternidade com Jesus Cristo, por causa de um copo de Coca-Cola? Ou por causa de um chocolate? Ou por causa de uma refeição entre as refeições? Não vale a pena. Deus apela a cada um de vós, e a mim também, para começar a planejar, a cooperar com Ele em seu grande cuidado e amor, para elevar, enobrecer e santificar toda a alma e corpo e espírito, a fim de sermos co-obreiros de Deus. Não vamos falhar em nossa missão de co-obreiros de Deus, porque simplesmente não conseguimos controlar o nosso apetite. Por favor, não façamos isso. Porque nós podemos falhar em nossa missão, na missão para a qual Deus trouxe cada um de nós a esta instituição. Nós podemos falhar nessa missão, nessa obra, simplesmente por condescendência com o nosso apetite. Porque quem não controla o seu apetite, não consegue controlar tampouco as outras paixões. Chá e café. E todos devem dar claro testemunho contra o chá e o café. Nunca deles se servindo. Por quê? Porque eles são narcóticos, drogas, que atrapalham o nosso desempenho mental. De igual forma, prejudiciais ao cérebro e a outros órgãos do corpo. É clara essa citação. São o quê? Narcóticos. Prejudicam o nosso cérebro. Os chás cafeinados, tá? Chá mate, chá preto, café, chá verde, todos eles são estimulantes do sistema nervoso. Chimarrão, ok? Livres de gorduras. Um regime simples. O que é um regime simples? Livre de condimentos, de alimentos carnes e gorduras de toda espécie, se demonstraria uma bênção para vós e pouparia a vossa esposa muito sofrimento, aflições e desalento. A Sra. White está se dirigindo aqui especificamente a um senhor casado, né? Ela está dizendo implicitamente, está deixando claro, que o fato dele adotar um regime simples, livre de condimentos, de alimentos, carnes e gorduras de toda espécie, até aliviaria a sua esposa de quê? De sofrimento, aflições e desalento. Ela está, em outras palavras, dizendo que a alimentação, a dieta daquele homem está atrapalhando o seu casamento. O seu casamento. Viu como o que nós comemos atrapalha nossas relações interpessoais? Nos deixa de mau humor, agressivos, antipáticos, insensíveis, né? E aí atrapalha até o casamento. Então aí está o conselho de nos abstermos de condimentos e alimentos gordurosos. Claro que existe uma implicação fisiológica por trás. Ela não explicou toda a questão química e nutritiva que tem por trás disso, alimentícia que tem por trás disso. Mas se eu não soubesse nada disso, do que eu tenho estudado, no que as gorduras causam dentro do nosso corpo, de como ela atrapalha a digestão, só pelo fato de ter sido uma palavra inspirada por Deus, eu deveria simplesmente acreditar por quê? Pela fé. Porque é o meu Deus que está me dizendo, aquele que me criou é que está me dizendo. Então eu devo acreditar e seguir pela fé. Mesmo que eu não saiba nada do que a ciência diz. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga.
Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças dos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Quantos de nós não sabem que as doenças entre os animais têm aumentado cada vez mais? E que os animais, às vezes, são mortos à beira realmente de sua morte. Eles são sacrificados antes que eles morram. Quando os donos já sabem que eles vão morrer, para não ter o prejuízo, são sacrificados antes de sua morte natural, porque estão doentes. Quantos de nós não sabem disso? Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Então, os animais já estão sofrendo as consequências da impiedade do ser humano. E estão ficando tão doentes, tanto quanto a impiedade prevalece no mundo. A comida não deve ser ingerida muito quente, nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começo o processo digestivo. Então, quando nós comemos uma comida gelada ou congelada, isso demanda mais energia vital do nosso organismo. Então, eu vejo por aí, me entristece muito, me faz ficar muito perturbada, quando eu vejo as pessoas comendo com um copo de Coca-Cola gelado, ou qualquer outro refrigerante gelado, ou suco gelado, o tempo todo fazendo isso. Isso demanda uma energia vital muito grande no nosso estômago, porque ele tem que aquecer o alimento antes de começar a digestão. E enquanto ele está aquecendo esse alimento, Josiane, o que é que pode acontecer se a digestão não começa tão logo? Fermentação. Né? E exige mais concentração de sangue nos meus órgãos digestivos para aquecer aquele alimento. Isso drena energia vital. Tá? Isso significa que nós nunca vamos tomar o nosso sorvetinho de morango com banana? Hein? Significa que nós nunca podemos fazer isso num dia de verão quente? Não, devemos ter moderação em tudo. Não devemos nos empanturrar do sorvete. Né? Que não tem gorduras como os sorvetes acrescentados pela indústria. Certo? Que não tem produtos químicos acrescentados pela indústria lá fora. Tudo devemos fazer, irmãos, com moderação. Sim, Jair. Para a água também. A água que nós devemos tomar deve ser na sua temperatura natural, né? Temperatura ambiente. Os sorvetes que eu acabei de falar? Então, acabei de perguntar a vocês. Significa que nós nunca, e significa que é taxativo, nós nunca podemos tomar um sorvete num dia de calor, num dia de verão? Feito em casa de frutas, sem acréscimo de gorduras? O que vocês acham? Hã? Ele está gelado. Significa que nós nunca podemos, num dia de verão? A Sora White fala o seguinte, em outras citações, que a nossa alimentação, na medida do possível, deve ser condizente com o clima. Sabiam que ela fala isso? Que nossa alimentação deve ser condizente com o clima. Se eu pudesse, todos os dias, saber qual era a temperatura daquele dia, eu programaria melhor a alimentação do nosso almoço. Então, quando eu vejo que está fazendo muito calor e há algum pote de sorvete que a gente fez de frutas, saudável, sem produtos químicos, sem exagero de açúcar, então eu sirvo no nosso almoço. Tá? Com frutas, com pão, que são alimentos também de fácil digestão. Não sirvo com feijão nem com arroz. Né? Nem com batatas, nem outros alimentos que vão requerer uma digestão pesada. Certo? Então, nós devemos ter em mente isso. Quando está muito frio, claro que nós queremos comer feijão preto bem quente com arroz. Né? Não seria o caso de hoje, nós vamos comer feijão preto com arroz, mas seria melhor que nós tomássemos uma alimentação mais fresca. Mas, para tentar balancear isso aí, eu coloco uma salada de vegetais. Porque os vegetais são mais refrescantes. Né? Para tentar amenizar o calor e não sobrecarregar também o nosso organismo com esse excesso de atividade. Entende o princípio de moderação, de temperança em todas as coisas? Tá?
Agora, se qualquer coisa que nós vamos fazer viola a nossa consciência, o que nós devemos fazer então? Não faça, né? Na dúvida, é melhor não fazer, não ultrapassar, né? Se não é ultrapassagem, você tem dúvida se vai dar ou se não vai dar, então você não ultrapassa. É melhor evitar o acidente. Como Paulo nos fala, se atrapalha a sua consciência, é melhor que não faça, tá? Porque será culpado mesmo que não haja mal naquilo, certo? O alimento não deve ser misturado com água. Significa que é só água? Com qualquer outro líquido, certo? Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Tomada com as refeições, a água diminui a secreção das glândulas salivares, que você tinha perguntado, lembra? Das glândulas salivares. E quanto mais fria a água, tanto maior o dano causado ao estômago. Água ou limonada gelada ingerida às refeições paralisa a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar seu trabalho. Tá? Então, as pessoas comem um prato de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne, batata frita, ovo, e aí jogam um copão de suco de maracujá, adoçado, de manga, com gelo, de Coca-Cola, né? E aí fazem aquela lixarada toda no estômago, certo? As bebidas quentes são debilitantes. Vamos comer bem quente também, né? São debilitantes. Além disso, os que se permitem usá-las tornam-se escravos do hábito. O alimento não deve ser impelido para dentro com água. Então, não deve ser muito quente, porque prejudica a mucosa do nosso estômago. E também não deve ser comido às carreiras ou em grandes quantidades colocadas na boca que você não consiga mastigar. E é preciso colocar água para poder ajudar a comida a descer. Tá? Não é necessária bebida com as refeições. Comei devagar. E deixar que a saliva se misture com a comida. Então aí é que vem o dizer que eu falei no início, de beber a sua comida e comer o seu suco, né? O seu líquido. Okay? Quanto mais líquido for posto no estômago com as refeições, tanto mais difícil é para a digestão do alimento, pois esse líquido precisa ser absorvido primeiro. Então, você joga lá o líquido junto com o sólido, além de você diluir as enzimas gástricas, porque você colocou a enzima no estômago, mas a enzima ficou tão pouca em comparação àquele monte de comida e líquido que tem lá, que agora o estômago precisa produzir mais o quê? Mais enzimas, mais ácido. E, além disso, ele precisa drenar todo esse líquido primeiro, absorver esse líquido, para depois começar a digestão do sólido. Já pensaram no trabalhão que o pobre do estômago vai ter? Né? E aí as pessoas têm gastrite, têm úlcera, têm câncer de estômago e não sabem por quê. A senhora falou que nós devemos mastigar o suco e beber o sólido. É óbvio, mas esse princípio de mastigar se aplica para a água também ou não? A água não precisa ser mastigada, não. Não precisa de digestão. Certo? Nós tomamos granola com o açaí. É para colocar a granola mergulhada no açaí, ou o açaí fazendo uma pasta, digamos assim, umedecida com o suco? Qual é o dos dois que é para ser feito? A pasta umedecida ou a granola mergulhada no suco? Na vitamina, que eu prefiro chamar de vitamina, né? Porque ela é espessa. Certo? Quando você mastiga os dois, quando você coloca os dois no prato, vocês podem perceber que a aveia, imediatamente, ela começa a absorver aquele líquido, certo? Das frutas. Então, ele começa a fazer um alimento só. Agora são uma pasta. Tá? Agora, se você coloca mergulhado na vitamina, aí fica complicado, né? Fica mais difícil a digestão, certo? Então, quanto menos a gente colocar em cima da granola, melhor, certo? O ideal, na realidade, se vocês não achassem tão estranho, é que nós comêssemos a granola com as frutas cortadinhas em cima dela. Ou então, cortam-se as frutas e coloca-se a granola por cima. Vocês iam perceber que é muito mais gostoso, tá? E aí eu posso, talvez, fazer um creme de açaí mais grosso só para a gente colocar assim por cima.
certo? Tem alunos que não se dão, né? E eu confesso que eu também não gosto de granola com aquela vitamina. Eu tomo quando é um açaí, entendeu? Mas quando são as outras frutas, eu prefiro comer as frutas cortadas com a granola. Eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, né? E os alunos que servem de jejum não têm condições de fazer salada todas as manhãs, para nós todos. Mas eu sugiro a vocês que vocês comecem a praticar o hábito de cortar as frutas no prato, depois virem e servirem na granola. Ou servirem dos dois e lá na sua mesa você faz a sua mistura. Sim, Leandro? Nessa questão do até um testemunho. Sim. No começo do ano de 2009, eu precisei trabalhar com meu irmão na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Aham. E lá a gente, então, botou uma regra, porque a gente ia dormir na casa da minha avó, que era na cidade vizinha, Uhum. para poder ir mais perto do trabalho. Uhum. E aí, então, a gente fez uma regra para nós dois. Que todos os dias de manhã comeríamos 4 bananas amassadas com granola. Uhum. Sem líquido nenhum. E a gente notou, depois de um mês, uma mudança tremenda. A Uhum. gente trabalhava muito pesado mesmo, onde muita gente não aguentaria trabalhar metade. E ao final do dia não estávamos exaustos. Uhum. Estávamos bem. Né? E Bem dispostos ainda, né? principalmente de manhã a gente sentia uma disposição muito grande. Uhum. Então, vamos, por unanimidade, adotar assim? Sim ou não? Vamos abolir a vitamina? Olha, vai tornar minha vida muito mais fácil. E a vida de vocês muito mais saudável também. Como é? Um açaí mais consistente. O problema é que para fazer um açaí mais consistente para 30, né? Querendo cada um botar 2 ou 3 conchas, aí fica complicado. Certo? Mas querendo cada um botar só uma conchinha pequena, só para dizer que está tomando um açaizinho mais consistente, não tem problema. Ficamos combinados assim, então? Sim? Então tá bom. Olha, sim, Leandro. Não tem página ou é no geral? Eu esqueci a página. Mas depois eu procuro e coloco lá e vai ficar disponível para vocês na rede. Bom, já chegou a minha hora de ir embora, certo? Há muito ainda o que estudar, mas eu espero que nós tenhamos o grande prazer, nesses 2 anos que vamos estar juntos, de aprendermos juntos também, né? Nos divertirmos juntos, aprendermos juntos, estudarmos juntos, tirarmos dúvidas juntos, ok? E crescermos nesse assunto da alimentação saudável cada dia mais, para que nós possamos ser testemunhas, né, do que a reforma de saúde pode fazer por nós, tanto no plano físico, como no plano intelectual, como no plano espiritual. Que nós possamos ser luzes, faróis, a brilhar a reforma de saúde por onde nós passamos. E que as pessoas iam nos perguntar, por que você é diferente? Por que você não come carne, você é corado, é saudável, é disposto?